Já estamos ao vivo! Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um New Coffee. Hoje vamos falar sobre os códigos do futuro. E a minha convidada hoje é a Ale Brasil, né? Mas, como de costume, vamos chegando e compartilhando. Você que está chegando agora, vai compartilhando também. Manda para o máximo de pessoas possíveis essa live. Eu tenho certeza que vai ser muito produtiva. Vai ser uma live que vai te edificar bastante, uma live que vai fazer você ter uma visão diferente das coisas, hein? Você não pode perder essa live. Então, você que está chegando já vai mandando para todo mundo. Bom dia. Já chegamos, já estamos com tudo. Já vão mandando aqui para todo mundo, mandando em todas as redes sociais aí. Você que está chegando agora vai compartilhando. A gente vai falar sobre os códigos do futuro. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Bora lá. Vou mandar para todo mundo aqui. Tô mandando no WhatsApp também. Tô mandando no WhatsApp. Você que está chegando agora, vai mandando essa live aí, gente. Vai ser incrível essa live hoje. Você não pode perder. A gente já vai bater um papo, a gente já vai fazer nosso momento de oração, nosso devocional aqui. Mas eu quero chamar o máximo de pessoas possível. Você que está chegando aqui, ó, aperta nesse aviãozinho aqui, manda para todo mundo. Já mandei no aviãozinho, estou mandando no WhatsApp. Tem gente que recebeu pelo aviãozinho, tem gente que recebeu pelo WhatsApp agora. Vai ser muito legal essa live, vamos falar sobre os códigos do futuro. A Ale Brasil já está aí e a Ale tem muitas coisas para passar para vocês e eu tenho certeza que essa live será uma live incrível. Então, vamos para cima porque hoje o dia vai ser muito produtivo. Nós temos a oportunidade de crescer pelo menos mais 1% no dia de hoje e o meu objetivo aqui nessa live é fazer com que você venha crescer esse 1%. O que eu quero que você faça agora? Como de costume, quem já acompanha aqui o New Coffee sabe que a gente inicia sempre a nossa live agradecendo a Deus, né? Porque sem Ele nós não estaremos aqui. Ele é o nosso principal motivo, né? Pelo qual nós estamos aqui. E eu quero agradecer a Ele. Queria que você agradecesse Ele também pelo seu dia, da sua forma, da sua maneira, do jeito que você achar melhor, do jeito que você gosta de falar com o Papai do Céu. Fala com Ele agora e agradece Ele pelo seu dia e peça para que Ele possa abrir a sua mente também para os ensinamentos que vão ter aqui. A Ale Brasil, ela é coach, trabalha com pessoas, né, tem um público muito grande, ela vai falar um pouquinho sobre a história dela, você vai poder acompanhar. Mas eu acho que é um momento muito importante para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, com tudo que ela vai nos ensinar nessa live de hoje. Então eu quero que você faça isso nesse momento, que você agradeça a Deus, que você aproveite essa oportunidade e simplesmente agradeça, né? Simplesmente agradeça por mais um dia, por mais essa oportunidade que você está tendo. Então bora para cima que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Então faça isso agora. Conecte-se com Deus, fala com o Criador aí, da sua forma, da sua maneira, do jeito que você consegue ouvi-lo e do jeito que você consegue entendê-lo. E eu desafio você a fazer isso neste momento, se conectar com o Pai. Feche seus olhos aí onde você está, se você puder, claro. De repente você está no trânsito, não pode fechar os seus olhos, mas se concentre na presença de Deus, do Criador, daquele que é o seu Criador. Então, da sua maneira, Pai, nós glorificamos o Senhor, nós exaltamos a sua presença e como de costume nós fazemos aqui glorificar o seu nome. Nós só estamos aqui nesta manhã porque o Senhor é o centro, o Senhor é o único motivo por nós estarmos aqui. E não tem como falar das coisas que estão acontecendo na nossa vida se não falar do Senhor. E por isso eu faço essa oração. Eu agradeço por cada pessoa que já entrou nessa live, por aqueles que ainda vão entrar. E que esta palavra, que tudo que for falado aqui, ó Pai, nesta manhã, possa edificar, ó Pai, e possa servir para o nosso crescimento. Nós não estamos falando aqui de igreja, de religião, mas nós estamos falando de uma palavra de crescimento. E essa palavra de crescimento, ela só vem se for do Senhor, Pai. Não tem como crescermos se não estivermos com o alicerce firmado na rocha, que é o Senhor. Então nós te glorificamos e exaltamos nessa presença, na sua presença por mais um dia, Senhor. Em nome de Jesus eu só quero agradecer. Amém, Deus. Amém.
É uma oração rápida e a gente tem a oportunidade de falar com Deus, né? Então eu quero compartilhar um versículo antes de chamar a Ale Brasil aqui. Quero compartilhar com você Eclesiastes capítulo 7, o versículo de número 8, que diz assim, ó: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e melhor é o paciente do que o orgulhoso. Hoje a gente está falando sobre códigos do futuro e eu tenho certeza que você vai aprender um pouquinho mais. Eu li essa passagem aqui porque quando a gente já não tem como vivermos mais no passado. Então, a Lei já vai entrar aí com a gente e eu quero agradecer cada um de vocês. Quem está chegando agora, aproveita, vai mandando essa live para mais pessoas e a gente vai bater um papo bem legal aqui, bem bacana, sobre os códigos do futuro. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você. O pastor Fernando está chegando aí. Tem mais gente, Andy Bária também, Karina Nunes, a Gláucia, Andréia, Emily. Pessoal, sejam muito bem-vindos, Neyso chegando aí também. Estou aguardando a Ale aceitar aí. Ale, se não foi o pedido aí, manda aqui que eu já te aceito. E a gente já vai começar um bate-papo falando sobre esses códigos do futuro, que eu tenho certeza que você, nesse projeto, que você está aí de crescimento, de desenvolvimento, esse projeto de romper, né, de crescer nesse ano de 2022, eu tenho certeza que vai ser muito importante para você essa live. Ale Brasil, seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui com você, nesse bate-papo, nessa live. E aí, como é que tá todo mundo aí? Tá frio, tá quente? Como é que tá aqui? Aqui tá um calor insuportável. Então, pra gente aqui, eu que tô na região metropolitana de Curitiba, tá calor aqui, já tá 18 graus, viu? Então tá super calor pra gente aqui. Tranquilo. E aí, o que é que você manda hoje, Nil? Vamos falar sobre códigos do futuro, né? Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí que ainda não te conhece. A gente está com o público misto, né? O pessoal que te acompanha aí também está chegando. Exato. E para quem não me conhece, né? Eu sou o Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, trabalho também com mentoria. E a gente tem um desafio aqui na live, que é fazer o pessoal crescer pelo menos 1% todos os dias, né? Para ter uma mudança diária. Então, todo o conteúdo que a gente traz aqui é justamente para crescimento. E como eu falo, né? A gente costuma fazer a nossa live aí com uma oração, porque eu entendo que não tem como ter um crescimento se a gente não tiver alicerçado na palavra do Senhor. E é Ele que nos direciona em tudo que a gente faz. Então, eu tenho essa gratidão. Eu gosto de fazer isso, de começar a live agradecendo a Deus, porque não tem jeito, né? Não tem como a gente ter esse crescimento sem que ele esteja no comando da nossa vida. E a gente está na semana do foco, né? Essa é uma semana do foco. Eu acho que é algo que é muito importante também para o nosso crescimento, é conseguir ter esse foco. E quando a gente conversou ontem, né, para falar sobre o futuro, eu falei, nossa, vai casar certinho, porque para a gente conseguir ver o futuro, a gente precisa conseguir manter o foco também. E eu tenho certeza que você vai contribuir muito nessa live de hoje para o nosso crescimento. A Emily está falando, manda esse calor aqui para a Inglaterra. A Inglaterra está no inverno agora, né? Ele falou de você ontem, viu, Emily? Muito bem aí. O Nil é um amor. Olha só, o meu nome é Alessandra, né? Brasil, de Aquino, mas eu gosto de ser chamada de Ale Brasil, né? E o que é que eu entendo nessa projeção do futuro? Aí a minha opinião. Então, quando a gente segue o sistema, né? A gente nasce, a gente cresce, desenvolve, e ali o sistema passa para a gente que seguir, né? Então, assim, meus pais me ensinaram que eu teria que ir para a escola, né? Depois, a escola, juntamente ali, que eu teria que fazer um curso ou uma faculdade. Então, aquelas coisas que são colocadas para a gente, né? Aquilo não quer dizer que tem a ver com o seu futuro, porque muitas vezes você pode ser um escritor, você pode ser um autodidata, você pode ser uma pessoa multipotencial e você está seguindo as regras de um jogo. E quando você decide ter clareza e assumir esse papel, você realmente precisa de uma ajuda. Por quê? Porque você vai de encontro o que tudo
é apresentado para você. Então, é a forma que aquilo foi apresentado. E muitas vezes a gente não tem consciência. A gente não tem consciência que existe algo diferente. Então, quando a gente estava no ensino médio, a gente não imaginava, né, que quando a gente fizesse uma faculdade, por exemplo, a gente teria que fazer uma residência. Então, quando a gente se aprofunda na faculdade, que ali explica, ó, você teria que fazer uma residência médica, você teria que tirar a tal da carteira lá da OAB, fazer o exame. Então, as coisas vão sendo acrescentadas na sua vida de forma que você vai pegando o nicho, né? Você vai fazendo as suas escolhas. Então, seja bem-vindo aí. Chegou um pastor, né? Fernando Pastor Júnior. Fernando. Ah, Fernando. paz aí pro senhor. Então, aí, no caso, o que que acontece? A pessoa vai criando redes, né? E o seu cérebro, como é que funciona isso? Ele ali, aqueles neurônios, eles vão criando redes naquela nova informação para poder você começar a absorver esse conhecimento. Então, você tem aquela ideia, então você ouviu aquilo, aquilo chamou a atenção para você. E dali você vai para o despertar, que você vai buscar mais esse conhecimento. Então, quando a gente ontem estava no bate-papo, né, eu trouxe aqui algo interessante. Antes da gente entrar no futuro, a gente entender um pouquinho do nosso cérebro, né? Então, assim, eu sou coach, né, de empreendedorismo. Hoje eu trabalho com essa parte. Por quê? Estava na minha veia e eu vim identificar isso aos meus 18 anos, quando eu fiz a minha projeção. Então, ali eu segui vários caminhos, né? Então, o sonho dos meus pais é que eu fosse uma funcionária pública e eu consegui ser uma funcionária pública, né? Então, o sonho também, muitas vezes, do meu pai em particular, era que eu fizesse uma faculdade. Então, eu seria a única da família que estaria ingressando em uma faculdade. E isso foi possível. Eu sou graduada em fisioterapia. Só que, assim, a gente recebe os planos, mas é Deus, o que é que Deus quer para a sua vida? Então, assim, teve uma coisa que aconteceu na minha vida no ano de 2007, que foi o nascimento da minha filha, né? Minha filha nasceu no dia 14 de agosto. No dia 16 de agosto seria a minha formatura, minha graduação de fisioterapeuta. E no dia 16 também era aniversário da minha avó, que era aquele aniversário que todo ano você comemora, que a casa fica cheia, da hora do café até a hora da janta. Então, que é o marco, né? No caso. Então, tinha esse aniversário também. Eu estava retornando da maternidade. E nessa madrugada, meu irmão caiu do terceiro andar. Então, ali, o meu cérebro foi mexido, o meu sistema límbico, porque eu tinha uma felicidade imensa, né? E eu tinha uma tristeza que se tornou uma dor. Então, aquilo ali foi algo que... E ali, formando fisioterapia e aquele desafio, né? Porque ele partiu cervical, né? Então, ali, no caso, meu Deus. Então, ali eu me ajoelhei no chão, fiz uma oração muito forte a Deus, que eu queria meu irmão vivo, nem que seja para eu ser a fisioterapeuta dele para toda a minha vida. E isso não aconteceu. Por quê? Porque ele foi pro sono, né? Meu irmão faleceu. E aquilo ali impactou muito, porque na assistência, né, eu também sou técnica de enfermagem, né, então eu fui fazendo carreira, então a gente vai buscando, né, sempre crescendo um degrauzinho. Então a gente nunca fica estacionado. Então ali como técnica também, para atender aquelas pessoas, eu já comecei a ter aquela resistência, porque lembrava. Então, são coisas que quando a gente vivencia, a gente passa pelo processo, a gente vai começando a dar valor a pequenas coisas. E eu tive que reaprender muitas coisas, principalmente quando, depois de graduada, né, 7 anos depois, por isso que o 7 me marca muito, né? Então, de 2007, 2014, eu aí recebo a notícia da minha reumatologista que eu não poderia ser mais fisioterapeuta nem técnica de enfermagem. Pois é. Porque ali eu estava com uma patologia, né? Hoje confirmou fibromialgia, mas por muito tempo foi espondiloartrose, cervical lombar, migrando para os membros superiores e irradiando também para os membros inferiores. Então, o primeiro impacto foi eu dirigindo na paralela, eu perdi a perna da embreagem, e aquilo ali foi algo que fez eu rever minha vida. Porque, tipo assim, eu aperto a embreagem ali, cadê perna? Não vai. E eu, 3 filhos, né? E como é que seria? E naquela luta, trabalho
casa, trabalho, duplo vínculo e aquela corrida de ratos. E ali eu vi, meu Deus, o senhor não segura esse carro aqui agora, o que seria da minha vida? O que seria dos meus filhos se eu sou a mãe, provedora, tudo que eles têm, né? Porque eu estava saindo do meu primeiro casamento, então aí que é o pai dos meus filhos, né? Então ali eu tinha que buscar forças para seguir. Então, quando isso aconteceu, que eu chegava no trabalho e o chefe ficava assim, isso é horas, o atraso, porque é engarrafamento, porque dali eu comecei a ter mais atenção e dirigir devagar, porque eu tinha que contar com essas coisas, porque a lombar travar e dali entender que era o piriforme que estava causando tudo isso e os médicos levando ao nervo ciático, então assim, ainda tem isso, porque a pessoa não é dona da verdade. Então até você descobrir o que é que está causando aquilo ali, você vai rodar, como foi o caso de fechar meu diagnóstico agora de espondiloartrose, né? Ou de fibromialgia. Então, quando você vai se deparando com tudo isso, eu me lembrei que quando eu ajoelhei, no dia que meu irmão faleceu ali, Deus em si, porque a gente está tão assim desesperada que a gente não ouve a voz, né? Mas ele tinha um chamado, que eu iria ser um evangelista. Agora pense, a pessoa que no TCC apresentou em trio, porque muito envergonhada, introspectiva, não gostava de falar em público, toda assim, sabe? A voz para dentro, assim. E aí eu, meu Deus, como é que eu vou falar? Como é que vai ser isso? E aí você não vai dando ouvido, né? Que aquilo não combina com você. Isso não é pra mim. Tem nada a ver. Não. É algo com a pessoa errada. E aí você vai começando a entender que o processo é chamado de Deus. E aí, diante de tudo isso, eu comecei um coach para emagrecimento. Por quê? Eu tinha 100 quilos e consegui reduzir 20 quilos. Fiquei com 80. Nessa época, quando eu vim da gravidez gemelar, eu não conseguia reduzir com o auxílio das nutricionistas. Porque eu tinha 5 amigas, né, eu da área de saúde, então 5 amigas ali tentando fazer, porque eu era magra, minha roupa, meu guarda-roupa era de uma pessoa magra, e de repente na gravidez eu fiquei com 100 quilos. E como voltar, né? E daí eu comecei a fazer uso também da nutrição celular. Por quê? Porque ali, quando eu estava trabalhando numa UTI, eu entendi que aqueles pacientes, eles não mastigavam, eles não comiam nada e eles tinham que sobreviver de uma certa forma. Então eu comecei a fazer um estudo à parte de nutrição celular. Como é que as minhas células seriam nutridas, o que elas precisam necessariamente no dia. E isso otimizou, porque eu consegui estacionar um pouco a minha patologia. Porque com o tempo que ela já está atuando, já era para eu estar num estágio mais agressivo. E isso eu tenho prova porque eu faço fisioterapia já tem anos no mesmo lugar. E as pessoas que têm a patologia similar à minha, elas já estão agravando, né? Então eu vejo que fazer uso dessa nutrição faz toda a diferença para mim, que sou estudante também. E aquela coisa, eu não sou aquela pessoa que dizem, vai fazer isso, eu vou estudar, testo, se teve resultado, aí a pessoa me pergunta, eu indico. Mais ou menos assim. Uhum. E quando aconteceu toda essa situação do acidente, né? Que mesmo com tudo isso, eu ainda permanecia naquela vida da corrida de ratos. Porque servidora pública, o que é que vai fazer agora? E aí, no caso, o que é que aconteceu? Eu tive um acidente no ano de 2020 e logo em seguida eu desenvolvi o Covid, né? Só que eu testei negativo, porque meu marido testou positivo, mas a gente estava no mesmo ambiente, porque eu não tinha com quem deixar 3 crianças com suspeita de Covid. Não tinha ninguém, porque assim, você não tem nem como julgar, porque quem é que iria ficar com 3 crianças suspeitas de Covid na sua casa, se estava todo mundo correndo do Covid? E aí eu peguei, meu Deus, e agora? E aí eu peguei e fiz aquele pacto com Deus. Senhor, eu vou aqui para a luta. Ou eu vou viver, ou eu vou morrer. Porque dessa casa eu não tenho como sair para fazer exame, eu não tenho para ir para emergência. E aí comecei a ligar para todo mundo, os amigos, fisioterapeuta, os médicos, todo mundo, vamos lá, me ajuda. E aí eu comecei a ter atendimento pelo telefone, né? Videochamada. E aí eu comecei, meu marido era medicado, eu repetia as medicações dele e o médico ali também dando suporte. E quando eu fui fazer o teste, que eu consegui que o plano autorizasse fazer residencial, porque eu tive que narrar toda a minha história, né? Aí
já tinha passado do tempo, né? E graças a Deus testou negativo e assim eu já tinha tido uma melhora. Ali eu vi o olhar de Deus, porque tinha dia que eu não conseguia nem respirar direito. E haja técnica respiratória. Então, nesse olhar, eu resolvi fazer a transição de carreira. E aí eu peguei e falei, não, se Deus chamou, se ele já teve esse cuidado todo, chegou a hora. É agora que eu vou fazer. Então aí eu peguei e comecei. Aí você começou já a ver o futuro. Você Isso, começou a transicionar exatamente. já. Exatamente. Porque aí, quando você para. Não, e nesse meio, eu tive a revelação do meu futuro, mas eu não queria aceitar essa revelação do futuro, porque E tem esse quando eu. detalhe, né? É, tem isso. Quando chegou um momento que tudo na minha vida é assim. A revelação é quando tudo dá dando errado. Você vai lá pro fundo do poço. Então eu cheguei a pirar mesmo. Depressão baixou, tudo ficou muito louco para minha vida. Então, assim, eu fui o fundo do poço. No fundo do poço, eu falo assim: Deus, você vai comigo. Se você vai comigo pro fundo do poço, eu vou junto. Bora lá. E lá você vai ter aquela briga interna, você com você mesma, né? Porque você tem aquela coisa que é para fazer aquilo e você tá criando resistência e eu não queria, isso não é para mim, eu não vou, imagina, Senhor, não sei o quê. E aí você vence essa barreira. Quando você vence isso, que é o seu diálogo interno, você começa a despertar para algo. Então foi ali que eu tive a oportunidade de olhos fechados projetar o meu futuro. E aquela experiência me marcou tanto que é o que eu utilizo top nas minhas sessões. Por quê? Porque como para mim fez sentido saber o meu futuro dentro de mim assim, aquilo que eu realmente quero, né? Que nem eu tinha consciência daquilo, eu acredito que as pessoas também sejam merecedoras de ter essa informação, porque nem todo mundo, façam perguntas isso, nem todo mundo está alinhado a isso. Então ali, eu de olhos fechados, eu consegui projetar o que eu iria fazer daqui a um mês. E quando revelou que eu ia estar fazendo Instagram, montando YouTube, Senhor, isso é para mim mesmo? Eu ficava assim, né? Isso é para mim? Não é para mim, não. Aí daqui a pouco vem, daqui a um ano, o que é que você vai estar fazendo? Daqui a um ano eu vou estar mentorando pessoas, ajudando mulheres a desenvolver algo para trabalhar em casa, porque eu não queria mais trabalhar. Ale, deixa eu só te interromper um pouquinho assim. Você Vai. já segue nessa linha de raciocínio. Só para o pessoal entender, né? A gente está falando sobre foco e a gente está falando sobre futuro e que você precisa manter o foco. E eu tenho falado para o pessoal aqui sobre a questão do planejamento. Você precisa ter um planejamento. Se falasse para você, quando você iniciou essa transição, olha, você vai ter que estar fazendo live, você vai ter que estar com um grupo de pessoas, você vai orientar, você vai desafiar as mulheres a desenvolverem os seus negócios, enfim. Assim, mas para você chegar lá, você vai precisar estudar muito, você vai precisar passar por certos desafios, você vai precisar... Você teria ido? Não. Mas é aquela coisa, é uma escolha, né? Sabe a jornada do herói? Você é o escolhido, né? Deus te escolheu. Deus te deu uma oportunidade. Então você tem você tem livre-arbítrio de aceitar ou recusar, né? E aí muitas pessoas recusam por medo. Só que medo é algo que a gente vai desenvolvendo na nossa mente porque a gente não tem o conhecimento daquilo. Então, se eu não sei dirigir, eu nunca dirigi, vamos lá, você não tem a carteira de habilitação, você nunca dirigiu, nunca pegou no carro. Você tem medo de dirigir? Você vai chegar, pegar o carro do seu irmão e vai dirigir? Não vai, você tem medo. Se você não sabe dirigir. Agora, se você entra na autoescola, o professor está do seu lado, começa a lhe ensinar, pega aqui, pega acolá, faz assim, olha para os retrovisores, faz isso, passa a embreagem, libera isso, vai primeiro. Você vai começar a gerar confiança, porque o seu cérebro, tudo o segredo é o poder do cérebro, ele vai começar a codificar as etapas até chegar no piloto automático. Hoje é um piloto automático, mas antes não, você fazia uma coisa Tem errada, que então passar pelo você... processo, né? Exatamente, você batia, você haja ali você tá passando por um lugar e tendo algum acidentezinho. Então, assim, mas você passa por esse processo. Então, você recebe aquela informação, dirigir assim, pá. E mesmo você fazendo isso, você ainda tem receio, você tirou a habilitação, chegou a habilitação. E agora, para dirigir sozinho, sem ninguém?
É você e você mesmo. E Ou aí vai ou vai. começa. Você vai criando isso. Por que que eu estou falando isso? Que isso aconteceu comigo. Eu habilitei em 2002, né? 2002. Fiquei de carteira, mas eu tinha um pai, né? Aquele pai que é protetor. E a gente depois vamos ter oportunidade, porque proteção não ajuda. Que me levava para tudo que é lugar. Então, eu, tipo assim, eu tinha um carro que meu pai que dirigia. Então, de uma certa forma, aquela proteção faz você desaprender. E quando ele estava no leito de hospital, porque 2 anos depois do meu irmão vem a morte do meu pai, outra dor externa. Então, ali eu tive que. Ele estava na UTI, ele falava: o meu desejo é que você aprenda a dirigir, porque eu errei. Eu não te ensinei a dirigir como deveria, eu te protegi demais. E imagine, meu pai morrendo na UTI, eu lá tendo autoescola, chegava para contar para ele, porque ele queria ouvir como foi a aula. Ele já perguntava: como foi hoje seu desempenho na autoescola? E hoje, assim, agora por conta da patologia, eu tenho que estar em adaptação. Mas eu dirigi, eu começava a incorporar dirigir como se fosse um homem ali, porque, tipo assim, meu pai implantou que eu teria que fazer assim, assim, assado, e aquilo deixava ele feliz. Então, quando eu saía da UTI e dizia a ele como foi, aquilo trazia felicidade para ele. Tipo assim, ainda teve tempo de ensinar minha filha a dirigir. Mesmo tendo. Então, eu tinha um professor do pânico ali, porque para quebrar todas as objeções. Então, isso é algo que acontece na nossa vida. Mas se você se permite ir além, as coisas vão fluindo. Então, como é que esse futuro começa a ser desenhado? Quando você tem a oportunidade de entender o que é que você vai fazer daqui a um ano. Então, quando chegaram para mim e disseram que daqui a um ano eu ia estar fazendo live, que eu iria estar fazendo e-books, que eu iria estar fazendo algo de rascunhos, né? Porque não traz clareza, né? Você vai buscar depois tatear o que quer dizer aqueles códigos, né? Por isso que é código do futuro. E aí, no caso, eu pegava, ficava como isso, né? E nos 5 anos, né? Aí 5 anos, já a projeção foi em 2019, então 5 anos seria em 2024. Então eu já estou aqui nessa live gravando o 24. Eu estaria publicando um livro. E não é que eu estou escrevendo um livro, Em Busca do Eu, Encontrei a Deus. Então, Uau. assim, aí 2024, e aí depois, em 2029, eu me via na Itália, a pessoa que foge do inglês, né? Estava na Itália palestrando. E era o dia da minha palestra ali. E tinha muitas pessoas assistindo aquele meu testemunho, aquela voz que eu tinha. Era como se fosse, eu cheguei aqui agora e hoje eu mereço, tenho merecimento, estou sendo reconhecida por Porque você todo, conquistou uma por carreira, tudo né? aquilo. E na minha cabeça também tem assim, por ter aceitado o chamado de Deus, porque não é fácil. Você tem uma tribulação atrás da outra, mas como eu sei que é de Deus, eu falo assim, ó, Senhor, resolva, ó, o Senhor não chamou? Resolva aí. Eu só quero o Isso é, resultado aqui, a isso é importante, isso solução. que você falou é importante, porque isso é foco. Porque É, você sabe para onde você vai. Você sabe qual que é o caminho que foi determinado para você. Você fez um plano, você já conseguiu ver o futuro, né? Já se colocar nesse processo. Então, o principal é você manter o foco e eliminar as distrações, porque vai vir. exatamente. E aí você começa a observar que nessa trajetória toda, sabendo disso tudo, eu não estava aceitação, né? E eu sou funcionária pública do Pulvinco, estou afastada, mas eu vou voltar. Eu estou afastada, mas eu vou voltar porque foi um acidente. E aí o que acontece? Se você não toma a decisão, Deus, o universo, as pessoas, que você acreditar vai tomar por você. E aí o sistema tomou por mim. Eles me aposentaram por causa da incapacidade, porque como técnica de enfermagem, eu tenho uma dificuldade, porque se eu for dar uma injeção, eu tenho que aspirar. Então, existe uma força. E essas prensas, né, a apraxia fina, ela tá diminuída. A força vai diminuindo dessa mão aqui. Então, muitas vezes eu tenho, porque como eu sou físico, tipo assim, eu sou físico de mim mesma, né? Então, também tem isso. Então, esse procedimento é algo que é necessário, porque dali eu posso estar atingindo um nervo, pegando alguma coisa, então eu preciso aspirar, então Tem, eu não tenho essa tem, força. tem, tem que E em estar tem que relação, tá sempre. exatamente. E em relação à fisioterapia, eu não tenho força para fazer uma pompagem cervical. Então, os fisioterapeutas que estiver assistindo sabem, né? É uma tração na cervical. E dali foi perdendo essa força. E realmente isso aconteceu, porque quando eu dei baixa no meu certificado em 2014, ali eu decidi não ser mais fisioterapeuta, foi porque eu não tinha mais essa força. E como eu era concursada, eu ainda consegui ir adiante mais 6 anos, né?
porque eu fiquei trabalhando como codificadora de óbito. E aí eu falava, meu Deus, eu saí da assistência, agora estou no óbito. O que é que o senhor quer com isso? Porque ali eu tinha que entender por que as pessoas morreram para promover a saúde. Então, assim, por que foi que meu pai pegou aquele câncer ali, desenvolveu um câncer de cabeça de pâncreas silencioso, que quando a gente soube, ele só tinha 30 dias de vida, porque o médico disse assim, seu pai só tem 30 dias de vida. E eu aí como, sabe, para processar aquilo ali. Então, muito choque. E aí eu vejo o cuidado de Deus para mim, minha mãe, minha família, porque é a forma que você tem que despertar. Eu estava no mundo, eu era do mundo. Então, a dor do meu irmão me fez voltar para a palavra de Deus. E engraçado que quando meu irmão estava vivo, ele passava por mim às vezes de bicicleta, eu chegando em casa assim, alguma coisa, ele, vigia, irmã, vigia. Ele ficava assim, sabe que ele fazia parte de célula, ele era estudante da palavra de Deus, ele era evangélico, eu não era. E aí ele ficava nesse vigia, irmão. Então, quando algo impacta a sua vida, você começa a pegar pequenas coisas. E foi assim que as coisas começaram a acontecer. E eu entendo que quando, no ano passado, eu recebi a notícia que eu não fazia mais parte do quadro, aquilo me deixou para baixo, né? Porque, tipo assim, não foi escolha minha de novo. Não fui eu que escolhi. Mas eu entendi que era plano de Deus isso acontecer. Porque não daria conta de tudo que eu tenho que fazer agora. E o que eu tenho que fazer agora, eu não preciso da mão. Eu só preciso estar aqui, ó, na telinha, a voz, o cérebro. E é por isso que hoje a gente vai estar entendendo um pouco de como funciona esse cérebro, né? O poder desse cérebro. Então, assim, Legal. Antes de você entrar nessa parte aqui, eu queria pedir para o pessoal, ó, tem um coraçãozinho aqui, aperta esse coraçãozinho, porque o algoritmo do Instagram, ele vai mandar para mais pessoas essa live. Você pode compartilhar também, porque as informações que estão sendo passadas aqui, gente, são informações importantes e às vezes você tem um custo muito alto para você aprender as coisas que estão sendo passadas aqui. E principalmente essa questão da vivência, né? Do que a Ale passou, né? Como ela superou. E eu tô com uma curiosidade aqui, Ale, antes de você entrar nessa tá. parte aí desses códigos que você vai passar aí, eu tô curioso assim, como que você conseguiu, diante de toda essa situação, manter o foco? Porque tudo que você passou ali, desse processo, das notícias que você recebeu da sua saúde, da saúde do seu irmão, da saúde do seu pai, né, das coisas que foram acontecendo, como que você conseguiu manter o foco e como que você conseguiu também fazer essa transição de carreira? Porque assim, você se formou, você se preparou, estava atuando dentro da área da saúde, que com certeza para você ter entrado era um desejo que tinha no seu coração, né, a fisioterapia, poder ajudar as pessoas, e de repente você não pode mais fazer isso e recebe essas notícias assim, tipo, não dá mais, você não pode mais fazer o que você gosta. E como que você consegue depois focar para fazer uma transição de carreira dessa? Essa é a minha curiosidade. Eu acho que é da maioria das pessoas. Ah, e antes disso, o nosso programa aqui é New Coffee, então por isso que a gente está tomando café, o pessoal já está acostumado também a tomar Tô aqui café. tomando um chazinho. Aí. E eu queria que o pessoal fizesse perguntas aí, gente. Vocês podem mandar pergunta aí, não tenham medo de mandar perguntas aqui. A gente já está no nível que a gente já aprendeu um pouquinho já a trabalhar com as perguntas. Então, mandem perguntas aí, não fique com dúvida nessa live, não. E manda para mais pessoas, porque eu tenho certeza que vai fortalecer a vida de mais gente aí. E a nossa ideia aqui é contribuir com o que a gente está aprendendo também. Mas responde aí. Como ter foco diante de toda essa situação? Todo mundo fala assim que quando você está ao vivo, você tem que ter algo que simboliza que representa algo de poder, né? Aí eu vou botar aqui assim só para vocês verem. Então aqui é como se fosse o meu símbolo. Aqui é a lembrança da fisioterapia e embaixo tem a Bíblia, né? Aqui é a Bíblia Sagrada. Então assim, eu entendo que isso aconteceu, né? É os códigos do futuro revelado no dia que eu ajoelhei ali, que foi a morte do meu irmão em 2007, que eu me ajoelhei, clamei a Deus, Senhor, Senhor, ouve minhas orações. E eu era a única pessoa da área de saúde, eu tive que reanimar meu irmão, eu tive que fazer massagem cardíaca e eu tinha acabado de chegar da cesariana. A minha cesariana cedeu, tanto é que hoje, quando eu olho no espelho, até hoje eu tenho um reflexo. Porque eu vejo que a minha cesariana, por mais cirurgias que eu já tenha feito, ela não se reconstituiu como deveria.
Então, eu tenho uma marca, né? Eu pego, lembro de Jesus, as chagas, né? Ele vai ter essas marcas. Então, eu comecei a entender a minha marca. Foi isso que fez eu mudar, foi isso que fez eu ser resiliente. Ale, como você encontrava força para recomeçar a jornada? Gente, se eu disser para vocês que o fundo do poço foi eu parar em uma clínica psiquiátrica, vocês vão ficar assim, oh, como assim? Mas por que eu fui parar ali? Veio a morte do meu pai, 2 anos depois, eu me divorciei do pai dos meus filhos. Aí meu mundo despencou, porque eu tinha 3 crianças que dependiam de mim, eu tinha 2 empregos, né? Duplo vínculo, e eu tinha que me virar nos 30 e sem mais secretária. Por quê? Eu tinha jornada de 12 horas, 6 horas em um trabalho, 6 horas em outro, na saúde. E a minha secretária tinha 8. Como casar essa criatura sem fazer hora extra, sem ter, sabe? Eu ficava assim, não tem, eu tive que pegar meus filhos e colocar em uma creche. E aí eu deixava filho lá, e aí na volta vinha correndo, era uma loucura. E com isso, muito custo financeiramente, porque quando o dinheiro sai, masculino sai, você fica só com a pensão, então você tem um baque financeiro. E aí o banco só ligando, dívidas e dívidas. A senhora está com a dívida. Eu, como assim eu tô com essa dívida? A senhora tem 11 meses que não tá pagando não sei o que do carro. Ah, menino. E o carro foi comprado em conjunto. E aí eu peguei, tive que ir assim. Eu tinha um Agile branco na época, né? 0. Eu tive que entregar esse carro para não dar busca e apreensão. Então, assim, aquela vida começou a cair assim, gente do céu, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo mais fazer. E o financeiro mexe comigo, porque para mim sempre o financeiro tem que estar ok, né? Aquela crença, porque isso me gera estabilidade, porque se tiver uma coisa, eu puder ajudar uma pessoa, eu puder contribuir com a cesta básica na casa de alguém. Então, quando eu vejo uma necessidade ali, eu poder prover aquilo. Então, o financeiro para mim é forte. Então, de repente, aquilo ali, eu passo a precisar. Então, isso mexeu. E aí, o pastor que me acompanhava na época, né, Carlos Oliveira, lá da Rádio Novo Tempo, ele assinou a minha internação, porque mãe não queria assinar, ninguém queria assinar, todo mundo ficou assim. Ele, não, você precisa desse tempo. Por quê? Eu não tinha mais vontade nem de trabalhar, porque era aquela coisa, né? A depressão vai tomando conta. E lá, o curioso, que eu fui pro fundo do poço, eu saí do lugar de atendente, né, que eu era a profissional, e passei a ser paciente. Então, assim, lá tinha a equipe de fisioterapia, tinha os psicólogos, tinha toda a equipe que sempre me acompanhou do outro lado, estava do lado de cá. E aí a minha psicóloga falava assim, não, olha, não encare que você tem um problema. Você não tem transtorno, você é uma pessoa normal, você teve um baque externo, e esse baque externo fez você ficar triste. Mas você vai sair dessa. E aí eu comecei a estudar mais a palavra de Deus. Tanto é que eu falava muito de Deus. Eu falava tanto de Deus que a minha psiquiatra achava que eu estava fanática e aumentava a minha dose de Rivotril. Só que aí eu falava assim, meu Deus do céu. Aí teve um dia que, é sério, eu fui pra consulta assim, ó. Não, eu conversando com o pastor, ela aumenta, eu falo de Deus, ela aumenta a minha dose. Não dá pra isso. Aí eu peguei e perguntei à senhora, qual a sua religião? Aí ela falou que ela não queria falar qual era a religião dela, né? Eu respeitei. Olha só, se eu sou louca, tem um canal aqui, uma TV Novo Tempo aqui que eu assisto, que todos aqueles pastores ali é tudo doido ali, varrido, porque eu falo igual que eles falam. Então, se eu sou doida, eles também são. Aí foi aí que ela começou, acho que Deus, né? E aí ela começou a fazer o desmame, porque aquilo me deixava mais lerda ainda. E muitas vezes até eu nem tomava, porque, tipo assim, tinha horas que só quando era necessário. Então, ali eu comecei a ter a roda da vida. Então, a roda da vida, que hoje eu trabalho essa roda da vida como coach, foi me apresentada como paciente, doidinha ali, varridinha, por uma terapeuta ocupacional. Então, assim, que é a Lisa Amaral. Então, assim, minha gratidão a ela, porque ela chegou, mostrou para mim, Alê, é um momento. Acorda, você está no fundo do poço, mas você não acredita em Deus? Porque ela não acreditava em Deus, né? Assim, ela acreditava do jeito dela. Então, assim, que é uma pessoa de uma outra denominação. Por isso que eu respeito todas as denominações. Porque ela era mais ligada ao indiano, budismo, entendeu? Mas ela chegou para mim e falou assim, Deus jogou a corda. Sobe nessa corda, confia. E aí foi que aí eu subi na corda, confiei.
E aí eu peguei e vim com tudo, porque aí era a palavra de Deus. Quando a coisa acontecia, eu tinha um versículo para poder falar, né? Então, aí eu começava a olhar no espelho. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí isso incorporou. E aí eu consegui sair e fui, as diversidades vinham, acontece a coisa, eu, tudo Você foi posso. ressignificando, né? Você foi É, ressignificando. exato. E o que eu não conseguia resolver, Deus resolva. Resolva, não quero mais saber disso, não tem como. Ó, humanamente eu não consigo. O Senhor resolve. E aí as provações iam vindo violentas, e é coisa violenta mesmo. De perseguição, de você ficar assim, sem saber o que fazer. Aí eu pegava, parava. Senhor, eu não consigo mais. Então o Senhor resolve. Então, assim, eu não quero mais voltar para aquele lugar. Eu não quero passar por aquela experiência. Mas eu vi que foi necessário eu passar, porque senão eu não tinha como falar. Como é que eu vou falar de estar do outro lado? É a mesma coisa hoje, inclusão. Eu sempre fui fisioterapeuta, que tinha meus pacientes que eu falava da inclusão. Inclusão, inclusão, inclusão. Hoje eu não sou incluída. O sistema não inclui. Então, assim, de qualquer forma, as coisas não acontecem. Então, Nil, o que que acontece na nossa vida? Vamos fazer logo a nossa trajeção por causa do tempo, né? Primeiro, a gente tem esse chamado, mas a gente tem muitas crenças, medo, a gente fica numa caverna ali preso. A gente não quer se dar a oportunidade. E depois a gente também desenvolve dores. Então, muitas vezes, o medo são dores que a gente teve, que a gente projeta para aquilo ali, né? E aí você fica com aquilo ali perturbando um pouco a sua mente. Mas você precisa ser vulnerável. Então, hoje eu estou sendo vulnerável aqui, eu estou contando a minha história. Por quê? Porque isso me fortalece. Isso hoje é motivo de orgulho. Por quê? Porque é no veneno que está o antídoto. Então, é na dor. E hoje eu tenho consciência do que me fez ficar doente, né? Então, eu tive 3 perdas sequenciais. Eu perdi um irmão, eu perdi um pai e eu perdi um marido. E aquilo ali era a minha família. Então, quando chegava domingo, que todo mundo se reunia, tinha sua família, eu não tinha. Eu tinha 3 crianças para cuidar. Eu não tinha mais o pai fazendo ali a comidinha, eu não tinha mais ir para casa disso. Então, assim, as coisas você vai começar a ressignificar. E é a coisa que sempre me diziam, né? Os filhos vão crescendo. Então, você passa por esse processo de metamorfose, certo? Então, você também vai começar a observar o ciclo da vida. A gente tem um ciclo, a gente observa o ciclo lá da borboleta, né? A metamorfose, tudo bonitinho. A gente adora analisar os bichinhos, as coisas, mas a gente também tem um ciclo. Então, a gente tem aquela parte que a gente tem o nosso nascimento. Então, assim, hoje, o que é forte de escrever, né? Por que que o e-book saiu? Porque com 7 anos de idade eu ganhei uma máquina de escrever. É forte. Porque eu não gosto de ler. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ler. Chega a ser assim, né? A pessoa faz livro e não gosta de ler. Mas não é que eu não goste de ler nada. Eu leio, né? Eu leio porque é necessário. Eu tive que desenvolver a habilidade de leitura. Mas eu gosto de ouvir. Por quê? Porque eu ganhei uma vitrola que tinha aqueles discos vinis coloridos e que botava lá, vai contar a história, contava a história do Chapeuzinho Vermelho. É o lobo, corre! Aí eu via aquele som, aí eu ficava imaginando, né, como seria a cena, a vovozinha, aquela coisa toda, porque não tinha a parte de visualizar, porque era uma vitrola. Então, eu sou auditiva. Então, isso, saber o que eu sou, fortalece. E aquilo ali, hoje, eu arrumo a casa, eu faço uma faxina, eu faço qualquer coisa ouvindo áudio de um livro. Então, assim, quando é interessante, eu vou lá, corro e marco. Isso aqui é importante. Quando eu vejo que vale a pena, eu vou lá e compro o livro. E aí eu vou ler com calma. Então é a minha forma de triagem. Então assim, e isso é algo que a gente vê, ó, porque assim, ó, eu até botei aqui, ó, para poder não fugir do negócio, né? Então tem o nascimento, a criança, a juventude, a fase adulta, né? Aí vem o seu eu profissional e aí vem a crença dos seus valores. Então eu tenho crenças e valores que são inegociáveis. A minha fé é inegociável. Eu posso passar qualquer processo de transformação, mas se não estiver dentro da palavra, é inegociável. Porque eu Princípio não acredito negocia, nisso. né? Exatamente. Então, vai ter quando a pessoa fala assim, ah, porque crença limitante, certo? É a crença limitante que está me impedindo de agir, de sair do lugar, de fazer algo, né? Que a gente tem Certo. várias e precisam ser quebradas. Mas o meu princípio
que foi aquilo que me fortalece. Então, por isso que às vezes, quando a pessoa tem fé, assim, a pessoa tem um fé em adoração a um santo até, né? Ela adora um evento, né? Ontem mesmo aqui na Bahia foi um evento. Então as pessoas têm aquela adoração. Então elas têm aquilo que prende elas a alguma coisa. É o que elas acreditam. Se é certo ou errado, é a crença que elas acreditam. É aquilo que motiva elas a fazerem algo. Então essa minha crença é o estudo da palavra de Deus, que está acima de qualquer religião. Porque a Bíblia, né, que eu entendo, tradução de Almeida, aquela que vem para todo mundo, que vai ser servida em qualquer religião. Então aquilo ali tem um princípio dela. E é nisso que eu acredito. E a aprendizagem, no foco, você vai acelerar. E como é que a gente faz essa parte de aceleração? Quando a gente entende que 7% do nosso cérebro é só o intelectual. Então, aquilo que você lê, né? 38% já vai agir as emoções, né? Que entra aí o sistema límbico. E 55% é o reptiliano, que é dali que você vai ter aquele impacto. Então, por isso que contar histórias, né? O storytelling é em alta, porque contar história é algo que a pessoa, né, se impacta. Então, por isso que testemunho na igreja é forte. A pessoa ouve o testemunho ali, ela entende aquilo é para mim, Senhor, aquilo. Então, por quê? Porque cria aquela empatia, a pessoa se vê no lugar do outro, ela se projeta ali. Então, isso é muito forte. E hoje, né, o marketing em si, eles usam desses artifícios para poder, né, conversar com as pessoas. Então, quando a gente também entende o poder da metáfora. Então, a Bíblia, ela vem, parte dela em metáfora. Por quê? Porque a metáfora, ela fala ali, ó, com o córtex, né? O parental. Então, assim, você vai começar a absorver isso. Porque a nossa decisão, nosso racional, vem aqui no frontal. Mas ali, ó, vai estar, porque o reptiliano, ele vai estar ali, ó, absorvendo aquilo ali, e ele vai codificando. E é nesse reptiliano, nessa codificação, que você faz a projeção do futuro. Que a gente ainda tem tempo para fazer essa projeção aqui agora, Nil? Manda ver, tá com você aí, o tempo é Então, seu, bora eu lá. tenho. Então, assim, quando a Então, gente vamos ver se o tá... pessoal quer, né? Vamos ver se eles querem, né, que a gente faça, o pessoal que tá na live, É, será que eles querem? Ah, vai que eles não querem, né? Vocês querem a projeção do futuro ou não? pois Coloca aí é. nos Ó, isso é comentários. uma sessão de 1h30. Então, assim, eu vou fazer uma coisa Vai. bem rapidinha, só para vocês entenderem. E eu conto parte disso, Nil, lá no livro, no e-book, o Essência. Que quando eu escrevi o Essência, né, que ele está lá na Hotmart, foi justamente para as pessoas que são mentores. Então, assim, eu sou mentora dos mentores, né? Então, assim, eu tenho um grupo de alunas que elas estão estudando comigo para serem mentoras de algum negócio que elas têm afinidade. Então, o negócio tem a ver com o que elas querem fazer. Né? Então, é respeitado a essência delas. E aí, de acordo com isso, eu entro com a metodologia para poder elas replicarem aquilo ali para outras pessoas. Porque o intuito eu não posso fazer sozinha. A Lê Brasil não pode. Então, se Nil é um mentor de pessoas, ele vai pegar e vai multiplicar isso para outras pessoas. Então, com esse exército de pessoas trabalhando em prol da mesma causa, a gente consegue levar, né, algo extraordinário de transformação. E lógico que, interessante, que a maioria dessas pessoas tem um propósito em comum, a palavra de Deus. Então, minha O rede Alexandre de falou sucesso... sim, a Ellen falou eu quero, a Emily, por Ai, que favor, legal, a que Andrea legal. falou eu quero, o Josué, ok, Então, acho que vamos vai ter que lá. ser, né? Nil, tem como você conseguir uma música de fundo instrumental? Uma música, assim, Agora, bem relaxante, assim, para poder acalmar? Que aí a gente vai estar fazendo aqui. Então, a gente vai, enquanto o Nil procurar a música, a gente vai ver o seguinte, que quando a gente começa a entender os estágios de aprendizagem. Então, como são esses estágios de aprendizagem, Ale? O estágio da ignorância. Então, quando a Lê estava na parte de saúde, eu tinha toda a ignorância do marketing digital. Eu não sabia o que era nada. CTA, não sabia nada, 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 nada. Eu era uma ignorante no marketing digital. Então, depois vem o estágio de descoberta. Então, isso aí anotem, viu? O estágio de descoberta foi quando a Lê descobriu o marketing e resolveu estudar o marketing. Então, ali ela aceitou. Então, eu tive uma aceitação. Olha, e isso ajudou. Vocês entendem? Porque a transição vem daquilo que você coloca no lugar.
Tá, eu não posso ser físio, mas isso aqui dá para eu fazer. Então vamos fazer isso. Diferente, eu poderia, vou fazer bolos, né? Vou fazer uma confeitaria. Como? Se eu preciso do braço e eu não teria como. Então eu tenho uma limitação. Então, mesmo sabendo fazer bolos deliciosos, a mesma coisa, eu estava com espaço ajudando meu marido, mas a dificuldade de estar ali para fazer determinadas coisas. Então hoje é melhor recomendar para as pessoas. E você vê que a tecnologia avança, porque o negócio não deixou de existir no físico, mas no online continua, né? Sim. Porque é o que eu estou fazendo aqui em casa, que eu estou replicando para as pessoas do grupo que eu acompanho. Então você começa a entender que existem outras maneiras de você trabalhar e não estando ali. Diminui custo de combustível. E aí o que acontece? O terceiro estágio é o da aprendizagem. É assim, ó, eu pegar o livro aqui, eu pego o livro e vou ler aqui o livro. Só que eu não vou pegar ler esse livro, vou anotar o que é importante e vou fechar o caderno e tchau e bênção. Acabou. Você não aprendeu nada. Você tem que pegar, ler, escrever no caderno e chegar para alguém contar. Olha, eu estava lendo uma coisa interessante, falava sobre isso, 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 aquilo, outro. Então você falou, você se ouviu, você codificou no cérebro. Onde você estiver, você encontra o Nil, encontra a Lê lá futuramente em algum lugar, você vai lembrar disso e vai comentar com naturalidade. Por quê? Porque você aprendeu aquilo ali. Então, a gente tem que entender que esses estágios são importantes. E as pessoas, né? Então, os tipos de pessoa. Eu não sei o tipo de Nil. Será que o Nil é sinestésico? Será que o Nil é auditivo? Será que o Nil é visual? Então, assim, a gente não sabe. Então, tem gente que vai querer ler, tem gente que vai querer ouvir, tem gente que vai querer assistir. Por isso que quando a gente está no marketing, a gente tem que atuar das 3 formas para ajudar as pessoas. Vamos lá, joga a música aí, Nil. Que agora, ó, chega um momento da nossa vida que é interessante a gente documentar o nosso passado. E como é essa documentação? Do dia que você nasceu até hoje. Os fatos importantes e os fatos que não são importantes. E aí você precisa viver o agora. O viver agora é você conhecer algo, se permitir estudar aquilo. Porque o mundo mudou. Como é que você sabe que o mundo mudou, Ale? O mundo mudou porque a gente vem de um ano em que tinha escravidão, né? A gente passou pela abolição, a gente viu que os comerciantes cresceram, depois vieram a parte do funcionalismo público para servir a família real, quando se implantou aqui no Rio de Janeiro. Então, quando a gente começa a entender que os empreendedores surgiam porque eles estavam à margem. Então, da onde vem o empreendedorismo? São aquelas pessoas que não são incluídas no sistema, ficam à margem e precisam sobreviver. Tanto é que o empreendedorismo surge de que forma? Qual é a forma que a gente surge? Da necessidade de não passar fome, da oportunidade. Então, a gente vai lá e faz. Então, com isso, a gente vai chegar à tecnologia, a gente vai ver as lojas digitais. Quantas pessoas já compram? Uma pessoa fala assim, eu comprei na internet há mais de 10 anos. Gente, isso tudo, eu comecei a comprar agora e você já tem 10 anos. Porque isso já existia no paralelo. Só que agora ele faz parte da sua vida. E agora a gente vai entrar no metaverso. O 5G já está na porta. É só questão de mudar a fiação, é só questão de mudar antenas. E a gente está ali apto a isso. Mas a gente também não ia entrar no Zap. Quando o Zap veio, ninguém queria Zap. Todo mundo queria ligar. Hoje em dia, ninguém vive sem Zap. Que é Zap, né? O carinhosinho. E é isso aí. E como é que a gente vai fazer o futuro? Sabendo a sua essência. E onde é que está o futuro? Dentro de você. Então eu vou convidar vocês agora a ficarem de olhos fechados. Tem aqui essas pessoas na live. Fiquem de olhos fechados. Vocês vão ter memória de tudo que vocês fizerem aqui e vocês vão conseguir escrever isso no papel. E dali, o que você escreve no papel vai fazer total sentido. Então o Nil vai fazer aí ao vivo e vocês modelam o Nil aí também. Então todo mundo fecha os olhos. O tom da minha voz vai mudar. Por quê? Porque eu preciso chegar no reptiliano. Então ele precisa de uma voz mais suave, tranquila. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar, solta. Sente você agora. Para começar, eu gosto de pedir permissão a Deus.
Porque eu estou me conectando comigo mesmo, mas na presença do Criador. O Deus que criou o céu, a terra e tudo que nele há. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus da Bíblia. O nosso Deus. O soberano. O que está acima de todas as denominações. O Deus do universo. E nesse momento, perceba que você deseja algo. Qual o seu maior desejo, Nil? Qual é o seu maior desejo, você que está aqui? O que você realmente quer fazer, é o que você faz hoje? Olha para o seu trabalho. Olha para a sua vida. Você está no piloto automático? Você tem tempo para sua família? Você tem tempo para seus filhos? Você lê livros? Você tem equilíbrio emocional? Como é que está seu financeiro? Você ajuda pessoas? Como é seu relacionamento com sua esposa? Com sua família? Com seus amigos? Você é criativo? De que forma está a sua criatividade? Você é feliz? Qual a nota que você dá para a sua plenitude? E qual é a nota que você dá para a sua espiritualidade? Como é a sua conexão com Deus? Avaliando o seu estado atual, agora, nós vamos criar uma linha imaginária que sai dos seus pés, rumo ao futuro. Essa linha, você vai trazer o seu desejo mais ardente. E esse desejo mais ardente, ele vai ser projetado todo do seu hemisfério direito, que é um hemisfério criativo, atemporal, que ele traz a sua criatividade. O que você queria fazer, gostaria de estar fazendo daqui a um mês e fosse bem remunerado por ela? O que você gostaria de estar fazendo? Pensa aí o que você gostaria de estar fazendo. Daqui a um mês, você se vê fazendo o quê? Por que de olhos fechados? Porque a gente ora de olhos fechados. Porque de olhos abertos a gente tem distrações e a gente não se conecta com a gente por dentro. E de olhos fechados, você bloqueia o seu hemisfério esquerdo, crítico, julgador, que vai dizer... Porque você pode estar tendo um sonho aí, um desejo, daqui a um mês, de ir para Miami. E tá tudo bem. Porque a gente precisa saber o que precisa fazer para você chegar em Miami. A gente vai criar isso. Mas o seu desejo, não importa qual seja ele. Não deixe o seu hemisfério esquerdo criticar o sonho do direito, porque está ali, ó, dentro de você. A gente chega no seu sistema límbico, as suas emoções, aquilo que te faz feliz, onde está a felicidade, onde está a tristeza, onde está a raiva, onde está a euforia. Respire fundo, puxa o ar pelo nariz. Solte, como se você estivesse assoprando uma bola. Puxa o ar, sustente a respiração 3 vezes, 1, 2, 3, e solte. Sinta-se leve. Vamos estar se projetando agora para um ano. Daqui a um ano, você percorreu como você se vê, como você está vestido, quem está ao seu redor, onde você trabalha,
Como está o seu financeiro? O que você fez para ganhar dinheiro? Como está a sua comunhão com Deus? Puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Puxa, sustenta 3 vezes e solta. As técnicas respiratórias são fundamentais para oxigenar o cérebro, para trazer clareza. Quando você estiver ali com aquela rede neural, fazendo sinapse, onde tem ali a união dos axônios com os dendritos. Isso foge à nossa imaginação, mas está na literatura, está na ciência, é neurociência, é o seu cérebro, é como você funciona. E agora você vai respirar fundo e vai avançar 5 anos. Vamos até os 5 anos aqui. Como você se vê daqui a 5 anos? Chegou o dia 3 de fevereiro de 2027. Quantos anos você tem? Como está sua aparência? Como está sua família? No que você trabalha? Você se permitiu estudar alguma coisa? Você fez um curso de inglês? Você fez um curso de marketing? Você resolveu escrever um livro? Você resolveu ser um palestrante? Você resolveu montar sua empresa? Ser dono do seu negócio? Você decidiu ser promovido na sua empresa? Você resolveu largar tudo e mergulhar no caminho do evangelismo? Como é que você se vê? Qual o valor que você dá para o dinheiro agora? Qual a abundância que Deus trouxe para a sua vida nesses 5 anos? A roda da abundância está entre o dar e receber. É você dar conteúdo para transformar pessoas. É você levar mensagem. É você levar mensagem de transformação. E as pessoas captam essa mensagem. Elas aceitam essa mensagem. Elas tomam essa mensagem por verdade. E elas se transformam dessa verdade, dessa mensagem. E você pode ir além. E pessoas fazerem o que você faz. Montar esse exército. Agora, respire fundo que vamos voltar. Vamos voltar com todo amor e carinho. E vocês vão estar analisando nessa volta o que vocês fizeram. O que foi que você fez, Nil, para chegar nesses 5 anos que você imaginou aí na sua cabeça, que você imaginou no seu cérebro, que você projetou dos seus neurôniozinhos ali. Quando você anulou o seu lado crítico e deixou o seu lado criativo falar mais alto. Quando você entrou na vulnerabilidade de não se importar que você está ao vivo, mas que você está ali aberto à mudança e à transformação. O que você fez? Você precisou fazer o quê? Qual foram o planejamento? Como é que foi o plano de ação? O que é que você escreveu? Quais foram as ações? Respire fundo. Vamos estar voltando a 1 ano. E aí,
Você sabe o que te aguarda daqui a 5 anos? E o que foi necessário fazer para você chegar nesses 5 anos? O que é que você precisou fazer para estar nesse 1 ano agora? Tem os passos curtos. 5 anos são os passos longos, as metas longas. Você está num ano, metas médias. Essas metas, o que você está fazendo? Quem te ajudou? O que você precisou fazer? O que você precisou aprender? Que grupo você entrou? Que comunidade você começou a fazer parte? Quais foram as pessoas que você começou a seguir, que está contribuindo ali para você avançar? Qual foi o conteúdo gratuito que você maratonou para chegar a decidir, é esse cara aqui que eu vou pagar, é nele que eu confio para a entrega total? Respira fundo e vamos voltar a um mês. No dia 3 de março de 2022, este ano, um mês, o que você precisou fazer do dia de hoje até esse dia para projetar tudo isso? O que foi necessário fazer? Respira fundo. Vamos retornar ao dia 3 de 2 de 2022. Agora. Continua respirando fundo. São 8h29 da manhã. E você tem clareza daquilo que faz sentido para a sua vida. Por quê? Porque toda essa projeção, essa conversa que a gente teve, quando a gente chamou o Criador no início, ela vai assinada em nome de Jesus. Porque essa foi a oração de fé que o seu interior fez, conectado com o Altíssimo, para que Ele possa lhe dar o livre-arbítrio de você fazer a sua parte. Porque Deus tem muitos filhos e você precisa fazer a sua parte. E nesse momento você vai respirar fundo e vai despertar. Pode abrir os olhos. Estou aqui. É real. Não foi mágica. Foi só o hemisfério direito ali conversando com você. Você ali mensurando seus axônios, abrindo suas caixinhas que você não comunica. E aí, Nil, conta aí como é que foi a experiência. Incrível, né? Porque eu fiz a postagem hoje, né? A gente falando sobre esse processo do futuro, né? Que quando você já vê o futuro, você não quer mais viver no passado, né? E aí você fez a gente ir lá na frente, ver esses 5 anos lá na frente, e aí quando você começa a olhar onde você pode chegar, lógico, tem um caminho para percorrer, você fez todo esse processo aí, mas quando você começa a olhar esse futuro, não faz mais sentido você ficar preso no passado, porque o que Deus tem planejado para nós é muito maior do que a gente consegue imaginar, do que a gente consegue prever, né? E se a gente estiver alinhado nesse propósito com Ele, não tem como a gente viver o que a gente está vivendo hoje, mas a gente vai viver coisas sobrenaturais. Eu acho que esse é o principal código de hoje, né? Poder viver essas coisas sobrenaturais daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu costumo falar para as pessoas aqui, eu não consigo ver que Deus, que a gente veio aqui nessa terra simplesmente para trabalhar, sofrer, morrer e ir embora. Não consigo ver dessa forma, sabe? Eu acho que eu vejo que Deus tem coisas maiores, mas a gente precisa acessar essas coisas. E o meu objetivo aqui com essas lives, eu fico muito feliz em ter a sua participação aqui, a gente poder aprender, poder acessar um pouquinho
desse futuro, né? Que eu acho que o que estava faltando para muitas, pelo menos para mim, né? É poder já acessar esse futuro e saber que é possível, saber que eu preciso focar no meu planejamento, focar nas metas que eu tenho aqui para poder chegar nesse futuro, porque Deus já mostrou o futuro, mas como você falou no finalzinho ali, você recebe o livre-arbítrio, ou seja, o poder da decisão. Você quer Isso. acessar esse futuro que você acabou de ver, ou você quer continuar reclamando da situação, colocando a culpa nos outros, colocando a culpa na economia, colocando a culpa em tantas outras pessoas, ou vai assumir a responsabilidade hoje e entender que é você que precisa sair do lugar, que é você que precisa caminhar por esse processo para poder chegar no futuro que você acessou hoje. Então, eu acho que é o principal código do futuro e eu tenho certeza que vai impactar muita gente, né? Você que Isso. conseguiu ver o seu futuro, tem um caminho para você trilhar aí e vai ser Exato. incrível. E assim, ó, para vocês observarem que às vezes a gente foca em coisas grandiosas e dentro de você tem algo simples, porque assim, toda a minha trajetória é simplesmente para eu chegar no lugar celestial e tomar uma água de coco. Quanto custa uma água de coco aqui? É a coisa mínima. Qualquer pessoa pode tomar água de coco. Mas a minha grandeza, tudo, não é potes de ouro. É chegar com a vitória e beber aquela água de coco que vai estar ali, maravilhosa, doce, no ponto. E assim, é a coisa que eu mais gosto. Então, assim, não me convide para nada. Me dê uma água de coco, eu tô feliz. Então, o que me traz felicidade é beber uma água de coco. Poder Então, desfrutar, né? Aquilo que você gosta. exatamente. Então, quando a pessoa tem clareza disso, ela vai entender que uma vida no campo, ali com a parte da elétrica, né? Toda ali na coisa mais natural, de você ter esses cuidados, você ter um ponto de internet. Você pode estar trabalhando e você está desfrutando disso. Então, hoje eu ainda estou na cidade, mas o meu sonho é estar fazendo live na roça. Entendeu? E é isso aí. Então, acho que a gente fecha aqui, né? Que a gente deve ter cedido aí, mas fala aí o que você achou e a minha contribuição foi essa. E o pessoal, Muito o que é que achou top. aí? Comenta aí alguém, quem fez aí, o que é que achou? Fala aí do que você já viu no futuro. Acho que o pessoal tá no futuro ainda, não voltou não, hein? Já O pessoal não despertou, voltou ainda do gente. futuro. É. Mas foi incrível, foi momentos que nós passamos aqui, né? Uma hora já, mais de uma hora conversando aqui, falando desse processo do futuro. E acho que tem muita coisa para falar em relação ao futuro, mas a gente pode dar uma contribuiçãozinha aí sobre esse processo com as pessoas e eu tenho certeza vai ficar salva, tá? Eu vou mandar para o YouTube daqui a pouco. Ela vai estrear como ao vivo meio-dia, horário de Brasília. Eu te mando o link depois também para a gente postar para mais pessoas. Quem não pôde acompanhar, vai ficar até amanhã também aqui no Instagram. Você pode compartilhar com mais pessoas. Mas, ó, faz o seguinte: quem está na live, vai para a postagem que eu fiz ali no meu feed. A gente está falando sobre o futuro. Marca o máximo de pessoas possível, marca o máximo de pessoas possível nessa live aí, para a gente poder ajudar mais pessoas com essa história que a Lê contou, a história de superação dela, como que ela conseguiu manter o foco para ela se tornar a profissional que ela já se tornou hoje e a projeção que ela tem de futuro, como que ela conseguiu já acessar esse futuro e ela está trabalhando para que ela possa chegar naquele momento que ela já conseguiu ver, né, dela estar na Itália palestrando, falando sobre todo esse processo, e eu acredito que vai ser algo incrível, porque quando você consegue ver o futuro e quando você consegue chegar naquele momento e falar assim, não, realmente isso aconteceu, eu acho que é E, uma sensação e incrível. assim, Nil, algo assim que só para a pessoa ter algo mais relevante. Comecei um curso de inglês com 14 anos, só que eu tive que sair do curso que meus pais não podiam pagar mais, né? Eu fazia no CCAA aqui. E aí, no caso, aquilo ali foi um impacto, porque eu tive que deixar o curso, né? Tava logo no começo. E depois eu busquei o curso de inglês de novo. E só que veio aquele bloqueio. Então hoje o que é que eu trabalho? Desbloquear isso. Porque se eu vou para a Itália, eu preciso do inglês. Então eu já estou fazendo o terceiro curso, porque ali, na parte da conversação, existe um bloqueio que ainda, né, trabalhando ali com a coach, né, que
coach também tem coach, porque a gente também se trabalha. A gente trabalha os outros, mas também a gente se trabalha. Claro. Então, ali no caso, é justamente isso. E agora eu estou fazendo, né, o MBA ali e focada também no inglês. Por quê? Porque é necessário. Então, foi algo que eu fugi até no vestibular. Eu fui para espanhol, para você ver como eu não queria mais o inglês. E o inglês faz parte da minha vida. Então você Mais já um sabe. código, mais um código aí. Exatamente. Se você Então, sabe onde então se você eu vai. tenho que investir em algo agora, é em curso de inglês. Você está entendendo? Então, eu já sei que aquele dinheiro é por causa daquilo que eu vou fazer no futuro. Então a pessoa faz com certeza. Ela não tem mais dúvida que o meu inglês não vai ficar simplesmente ali. Eu vou precisar dele para sobreviver. Então, assim, é importante. Então você já se empenha mais. Então eu tenho que sentar ali e tenho que entender aquilo. Então E pega esse quebrar código, todas não é as porque você objeções. pega esse código, não é porque você já viu o futuro que você não vai fazer mais nada. Pelo contrário, é agora que você precisa trabalhar para você conseguir chegar lá onde você conseguiu visualizar. Então, um código muito importante é trabalho, seguir o planejamento que está sendo feito, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Não tem como você não conseguir acessar esse futuro se você fizer por onde, se você pegar esses códigos, se você pegar o acompanhamento, se você for fazer o que tem que ser feito, né? Então, Exatamente. manda ver, vai para cima. E eu O quero Valmir falou, eu finalizar a passei por algo live parecido aqui. com o inglês. Ó, eu que vou finalizar aqui as minhas palavras é o seguinte: tudo parece impossível até que seja feito. Pega essa aí. Tudo parece impossível até que seja feito, né? Ale, Isso aí. obrigado, viu, por essa live, por esses códigos poderosos aí, por esse momento precioso. Que Deus abençoe sua vida. Estamos por aqui. A hora que quiser, pode passar por aqui para dar uma contribuição aí no New Coffee, que é o nosso programa diário aqui de segunda a sexta-feira. Certo. E aí, ó, só para dar mais clareza, que às vezes a pessoa não sabe o que é que o coach faz, né? Qual é a minha função agora, né? Vocês descobriram isso. Então a gente tem técnicas para estimular vocês a trazerem o que vocês querem. E aí a gente senta e planeja o que é que você vai fazer com datas e metas, né? E aquilo ali a gente vai comemorando e você vai avançando e você vai tendo resultado. Por quê? Porque se você quer ir para Miami, para Roma, para qualquer lugar, você vai, porque a gente vai fazer o planejamento. Não importa quanto você ganhe, é o seu desejo. E quando a gente deseja algo, a gente se planeja para fazer aquilo. Legal. Ficamos por aqui então. Deus abençoe. Obrigado, pessoal, por estar na live aí todo esse tempo. Tá? Não esquece de compartilhar com todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora lá, galera. Obrigado pela participação de vocês aí. Foi muito importante. O Valmir falou, passei por algo parecido com relação ao inglês na infância. O Alexandre falou, parabéns pela decisão. Eu não tenho dúvida pelo sucesso. A Emily falou, obrigado por hoje, foi extraordinário. Gente, obrigado mesmo. Vocês são incríveis. Não esquece de compartilhar aí, ó. Bora destravar.